Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h03, voltamos com o primeiro jornal na manhã desta terça-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 706, está aqui no estúdio já o doutor Fábio Angela, advogado, para falar, para orientar as pessoas que há 8 dias atrás, naquela segunda-feira, a cidade de Botucatu foi vitimada pelos ventos fortes, muita gente com problema de energia elétrica, queimou aparelho, não queimou aparelho, some energia, volta energia. Doutor Fábio, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia a todos daqui, bom dia aos ouvintes e mais uma vez muito obrigado pelo convite e a satisfação é toda minha. Doutor Fábio, é muito comum as pessoas ficarem perdidas, não sabem o que fazer, né? E nós tivemos uma situação na semana passada, ficamos sem energia elétrica, a maior parte da cidade, depois meia fase, depois na terça voltou, depois acabou de novo, enfim. E aí as pessoas tiveram muitos problemas com relação aos seus aparelhos eletroeletrônicos. Como elas devem fazer numa situação como essa, doutor? Eu não consigo responder essa pergunta se não for iniciá-la com uma questão técnica. Pois tá? Nós temos uma circunstância que envolve responsabilidade civil neste aspecto. E a responsabilidade civil, ela se divide em 2 grandes grupos, que é a responsabilidade civil na modalidade objetiva e a responsabilidade civil na modalidade subjetiva. O que significa isso na prática? Responsabilidade civil objetiva, diferenciada da responsabilidade civil subjetiva, ela tem a avaliação de 3 elementos para caracterizar a responsabilidade de quem deve indenizar pelo dano. Explico. Responsabilidade civil subjetiva, ela é composta pelos elementos de ação ou omissão, que seria o ato daquele que causa o dano à vítima, a culpa, o nexo de causalidade entre o ato e o dano propriamente dito. Quando eu falo em responsabilidade civil na modalidade objetiva, eu não avalio a culpa do praticante do ato. Onde eu quero chegar com isso? Nós temos responsabilidades talvez de 2 pessoas envolvidas nesse aspecto, que seria a companhia, que é a concessionária do serviço público, e o ente público, que é contratante desta concessionária. Nestes casos, pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a responsabilidade deles é na modalidade objetiva. Não vai se avaliar a culpa daquele que praticou o ato. Então, eu não tenho culpa por você ter um dano causado no seu eletrodoméstico. Não se avalia culpa. O fato de você se submeter à prestação deste serviço já é suficiente para reconhecer a responsabilidade civil daquele indivíduo. Então, quando falarmos em ente público e em alguns outros casos do artigo 932 do Código Civil, 933, 34, 935, 936, nós não estamos falando da modalidade culpa. Então, sempre serão responsáveis de forma objetiva. Então, independente da demonstração de culpa do ente, ele tem responsabilidade sobre isso. Mas existem as excludentes de responsabilidade civil, tá? Onde também eu quero chegar com isso. É claro que eu tenho 43 anos e nunca vi um temporal com uma ventania que atingiu Botucatu neste episódio. É certamente que a concessionária de serviço público vai alegar em eventual processo judicial que não tem responsabilidade porque está caracterizada uma excludente de responsabilidade civil, que seria o caso fortuito ou força maior. Algo imprevisível que aconteceu. De outro lado, o consumidor e talvez o município que vai brigar nessa demanda judicial dirá o seguinte: não tem previsibilidade uma grande diferença climática que aconteceu esse evento, mas é previsível que possa acontecer. Tanto que é do conhecimento de todos nós, porque eu já vi a notícia inclusive aqui, que houve uma demanda judicial do município contra a CPFL para que ela apresentasse um plano de contingência. Então veja, o dano pode ter acontecido pelo evento chuva, pelo evento vento, mas também pode ter acontecido pela falta ou pela omissão da concessionária de serviço público de atender a demanda com celeridade para não ter essa oscilação.
liga, desliga, queda de energia. Então, quando o consumidor for buscar essa reparação, eventualmente por uma demanda judicial, é necessária a atenção devida de como fazer esse pedido, porque existe a possibilidade de vir uma alegação nesse sentido e aí talvez caia por terra essa demanda judicial. Então, orientação agora mais de uma maneira menos técnica para o consumidor que está ouvindo a nossa entrevista. Faça uma reclamação nos canais de atendimento ao consumidor da concessionária de serviço público, explique o que aconteceu, tenha provas daquilo que você está dizendo, que se você tem um televisor queimado, se você tem uma geladeira queimada, você precisa ter a nota fiscal desse aparelho dentro de casa, demonstre que isso aconteceu decorrente desta circunstância e se por acaso não houver o tratamento adequado pela concessionária de serviço público daquilo que aconteceu, daquela reparação do dano que você está pleiteando, aí é através de uma demanda judicial. Doutor, desculpa se me alongar. Não se alongou não, é interessante isso, porque realmente a companhia, ela não tem culpa pelo vento, tá? E ela pode até prever, vai acontecer um vento, mas é difícil de prever a dimensão desse vento, tá? Na minha opinião, né? Eu acho que ela passa a ter culpa a partir do momento que ela não tem a estrutura necessária ou contratual, porque deve ser previsto isso também contratual. Você tem que manter uma equipe de X homens, X viaturas para atender essa demanda e conseguir reparar uma situação dessa em X tempo. A partir só do momento que ela não consegue dar a resposta no tamanho, na velocidade que tem que também estar prevista em contrato, porque senão fica muito difícil também. Essa questão de responsabilidade objetiva, ela é muito séria e ela é preocupante, principalmente para quem hoje quer ser um empreendedor, ser empresário, porque imagina, que nem eu tenho uma frota de carro, tenho meus motoristas aí na rua. Se ele passar um sinal vermelho e bater num outro carro e se machucar alguém, ele pode até responder criminalmente, mas eu, como empresa, acabo respondendo de forma objetiva. Só que eu não mandei ele passar o sinal vermelho. Tá? Exatamente. Eu não fui eu que dei habilitação para ele, para falar que ele era. Foi o Estado que deu. Mesmo assim, a empresa acaba respondendo. E isso é uma coisa que assusta, e é aí que todo mundo acaba recorrendo a seguros. É aí que eu queria entrar. Essas casas que também tem o seguro dos equipamentos, seguro da casa, a seguradora também consegue se eximir numa situação dessa ou não? A seguradora tem que repor o bem perdido ou o dano perdido ali? Porque uma coisa é a própria companhia que tem que cumprir o que está tratado. Agora, se ela não cumpriu ali, agora se ela cumpriu, eu acho que é difícil ganhar essa ação judicial, né, doutor? A responsabilidade, o início da fala do senhor é muito interessante que você diz, mas eu acredito que a companhia tem sim culpa. Não se avalia a culpa, ela tem a responsabilidade. Pouco importa se ela tem culpa ou não. Acontece com os empresários, pelo 932, inciso 3, lá do Código Civil, que o indivíduo que está dirigindo uma frota de veículos, e aí a responsabilidade civil objetiva do empregador, desde que demonstre a culpa do empregado. Se não demonstrar a culpa do empregado, é uma relação diferente do empregador com o preposto, do empregador com o empregado, mas a responsabilidade civil vai ser objetiva do empregador. Mesmo não tendo culpa do empregador. Porque não avalia a culpa. Essa palavra culpa na responsabilidade. Concorda? Eu concordo. Eu tenho aí, sei lá, 20 motoristas na rua. Talvez 70% dos clientes do meu escritório são empresários. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso. E não dá pra fazer nada, né? Conscientização, treinamento, fiscalização, fora uma isso. Boa seleção. Seleção, é a escolha do bom preposto, né? Você vai escolher uma boa pessoa para trabalhar pro senhor, porque realmente o senhor está num risco. Quanto maior a gama de funcionários. Alguns dizem que hoje ser empresário é uma temeridade, né? Porque você está sempre na corda bamba. Exato. Sempre. E com relação à seguradora, ela vai indenizar e a ela socorre o direito de regresso contra quem ela entender que deveria realizar a indenização. No caso, provavelmente, ela ajuizaria uma demanda uma tremenda concessão. sacanagem, tá? Porque a seguradora é para cobrir o meu dano. Sim. Não é, eu não contratei ela para demandar contra o outro. Agora ela se sente parte legítima. E aí o consumidor sempre sai perdendo. Quer dizer, a seguradora não perde nunca. Quer dizer, então ela não teve risco, a seguradora. Pois é. Até ia perguntar isso pro doutor, porque quando há um evento climático e a concessionária não paga, a gente socorre a seguradora, quem tem seguro. Só que é sabido também que depois de demandas constantes no mesmo recorrentes, lugar, o preço do seguro vai aumentar na cidade. Essa é uma consequência, isso é fato.
Se você conversar com operadores de seguro, Botucatu tem um grande número de queima de equipamento, então o seguro aqui é mais alto. E a seguradora poderia entrar contra a companhia daí, porque ela teve que pagar também? Direito de regresso, sim. Então a seguradora não perde nunca, né? Exato. Nunca perde nunca. Ela nunca paga. Em razão da fragilidade do consumidor numa disputa como essa. De um lado, uma companhia que tem a força que todo mundo conhece. Do outro lado, a seguradora que também tem a força que todo mundo conhece. Ela vai pagar quanto somos nós no final? E aí, no final tá o consumidor que teve um micro-ondas queimado. E aí ele pensa, nossa, eu vou ajuizar uma ação. As pessoas já têm um preconceito de que o advogado custa caro. E aí você fala, o preço de um micro-ondas seja R$900, eu vou demandar por quando acaba deixando de lado, então, mas é importante. Se o seu micro-ondas queimar e a seguradora pagar, na verdade, o Márcio e a Eli vão pagar o seu micro-ondas porque eles vão aumentar a minha apólice de seguro. Isso que eu disse. Então a seguradora, você já viu, seguradora não quebra nesse país, quebra banco, quebra indústria, quebra todo mundo. Você já viu alguma seguradora quebrar? Não quebra. Não quebra, meu irmão. Eles têm um calculatorial ali, uma conta que não vai quebrar nunca, porque eles nunca pagam. E aí, quando chega um momento, às vezes você faz um seguro de vida, eu já tive esse problema, você faz um seguro e você chega a atingir uma idade, eles vão cortar a sua apólice. Você entrou numa margem de risco, ele não quer mais você. Então, quando você está jovem, a probabilidade de óbito é menor, quando está velho, eles tiram você da apólice. Seguradora é um negócio complicado nesse país, viu? Agora, doutor Fábio, a demora em se resolver o problema, isso pode ser benéfico para quem pretende entrar com uma ação contra, no caso, a CPFL, porque começou dia 8, né? Nós tivemos, começou numa segunda-feira, nós tivemos até quinta-feira gente com problema, até na sexta, inclusive, pessoas que não tinham, que perderam não só produtos alimentícios, que perderam aparelhos eletroeletrônicos, pessoas que têm comércio e tudo mais, que não puderam nem ter o seu ganho diário em virtude de não ter produto, não ter energia e tudo mais. A demora faz com que a possibilidade de ganho de uma ação contra a CPFL aumente? A primeira coisa que vem à mente da gente quando acontece um episódio como esse é um dano experimentado pelo consumidor pela queima do seu equipamento, ou no caso do exemplo que o Godinho deu, acho que durante a semana, de uma gelateria que teve um prejuízo por conta de um período longo sem energia elétrica que acabou derretendo todo o gelato. Muito bem, é fácil de visualizar isso. Nós temos um dano, a empresa deixou de ter a sua atividade empresarial de maneira contínua, derreteu o produto, não consegue vender, tem um prejuízo. É de fácil dimensão. Conforme for passando o tempo, artigo 944 do Código Civil vai dizer que a indenização mede pela sua extensão, então a extensão do dano foi de tantos quilos de gelato, é esse o valor da indenização, fora o dano moral. Mas além disso, existe um outro instituto chamado lucro cessante, que é o que eu perdi de receber pelo período que eu estive fechado. Então, aí é através de uma contabilidade bem elaborada. Quanto que eu faturei nesse mesmo período no mês passado? Em igual período eu deveria faturar a mesma coisa, mas eu deixei de faturar esse tanto nesse período. Então, essa é uma elaboração de uma conta para demonstrar que houve o lucro cessante, que é a perda do recebimento. Então, doutor, pelo que o senhor está me dizendo, quer dizer, a companhia ela não tem culpa pelo dano causado. Mas será responsável. Responsabilidade Exatamente. por não sanear o problema num tempo razoável. Seria isso. Exatamente. Então eu preciso também, não é só porque causou o dano, eu preciso provar que ela não teve a capacidade ou a motivação de consertar aquilo num tempo justo, um tempo que seja razoável, e aí ela demonstra que ela não está preparada para exercer aquela atividade. Perfeito. Isso? É exatamente isso. Provar isso, eu consigo. Provar a ação e a omissão, no caso a omissão, e o nexo de causalidade com o dano. Meu produto derreteu por falta de energia. Qual é a motivação da falta de energia? A falta de capacidade da empresa concessionária de serviço público de atender. Se um ganha, os outros acabam ganhando, porque vai dar uma jurisprudência. Exato. Mas essas companhias, elas recorrem em outra instância? E quanto maior o tempo que elas dão de canseira ao consumidor, tá dentro também de uma previsão financeira deles. Cabe recurso ainda para ela, exatamente. E aí fica muito difícil pro consumidor comum aqui acompanhar um processo desse numa segunda instância e daí pra frente. Eu disse que há um preconceito de o advogado ser caro, mas num caso como esse, se o dano não exceder a 40 salários mínimos, existe a via do juizado especial cível, que o próprio consumidor sozinho pode ir até o fórum e faz uma reclamação verbal
que vai ser redigido por um serventuário da Justiça e esse processo vai caminhar e ele vai ser intimado. Ação coletiva? Como funciona? A ação coletiva, a parte não tem, nós, consumidores, não temos legitimidade para uma ação coletiva. Existe a possibilidade de um litisconsórcio ativo para diversas pessoas num determinado bairro que foram atingidas por isso, fazer uma ação, mas é um litisconsórcio, não seria uma ação coletiva. Mesmo num condomínio, por exemplo? Seria um litisconsórcio, mas não podemos chamar de ação coletiva, que isso daí é alguns titulares, como o Ministério Público, por exemplo, que talvez aí seria o caminho, né? Esse litisconsórcio parece interessante, né? Você junta várias pessoas. Um grupo lá do seu quarteirão, sei lá, né? Da sua, contrata seu bairro lá, produtores rurais. Vamos se reunir aqui na associação de bairro e vamos entrar junto, porque acho que aí fica um pouco mais fácil, ou não? E mais barato, né? Mais barato, e eu acho que causa uma sensibilidade maior também no julgador. Não foi só o Lorival Panhosi, foi o Lorival Panhosi, foi o Godinho, foi o Márcio, foi a Ellen, foi todo mundo. E há uma celeridade no recebimento disso, porque é uma decisão de um juiz para 30, 15 pessoas ao mesmo tempo seria mais rápido. E tem a questão dos produtores rurais também. A gente falou só da área urbana, mas a zona rural é a que mais sofre, né? Acho que os últimos que tiveram a energia estabelecida são as propriedades rurais. E aqui na região nós temos propriedades, ontem inclusive tivemos pessoas da zootecnia aqui, lembrando que tem produção de gado, tem produção de ave, tem produção de porcos, de peixes, né? Então, nós recebemos inclusive aqui no primeiro jornal, no Acontece Botucatu, reclamações de pessoas que precisavam de bombas para manter os peixes. E aí, esses produtores, mesmo que não sejam na mesma região, eles podem se unir, todos são produtores de frango, todos são produtores de peixes, todos são produtores de hortaliças e perderam sei lá o quê. É possível fazer isso? É possível porque decorre do mesmo fato, são as mesmas pessoas envolvidas e a causa de pedir seria a mesma. Então não haveria problema de juntá-los para poder fazer uma ação com um litisconsórcio ativo para poder buscar a reparação. Mas veja que importante, tem o produtor que precisou de um equipamento para poder manter a sua produção. E assim existe também pessoas que dependem da energia elétrica para uma sobrevida, o respirador, etc. Então, existe um outro instituto que também não fica muito bem visualizado, que é a perda de uma chance. Essa pessoa teve a perda da chance de uma sobrevida por esse evento. Também é uma indenização diferente do dano material, que é diferente do dano moral, que é diferente do lucro cessante. Chama perda de uma chance. Vamos dar um exemplo, um indivíduo que está prestes a ser contratado pelo Lorival Panhosi para fazer parte de uma de suas empresas e tem uma entrevista marcada por esse dia. E acaba a energia, a empresa não vai saber que foi por uma razão desta nesse município, e essa pessoa perde a chance de participar de uma entrevista, de conseguir um emprego. Esse fato também seja uma indenização chamada de perda de uma chance, se demonstrar que ele, dentre todos os candidatos, teria chance real de alcançar o seu objetivo. E aí ele também será indenizado por este motivo. Então veja, alguém que tem uma chance de emprego, de uma entrevista de emprego para uma empresa de fora do país, nem imagina o que está acontecendo aqui. Essa pessoa talvez seja desclassificada, porque não vai conseguir explicar o que aconteceu. Esse fato que acarretou na perda da chance dele alcançar aquele objetivo também será indenizado. Primeiro que explica, né? Era um dia que era uma seleção, ele não compareceu, Perdeu outro compareceu, a vaga foi preenchida. Tchau, eu podia ter sido eu, mas não foi, porque o Márcio apareceu na entrevista e o Lorival não. E aí o Márcio foi contratado, você foi prejudicado porque talvez você estivesse mais preparado. Melhor preparado que ele. Certamente estaria. Agora, doutor Fábio, é muito burocrático tudo isso. Por exemplo, a pessoa vai entrar com uma ação e de repente quanto tempo vai demorar se o seu Zé entrar com uma ação porque o portão eletrônico dele queimou, porque a televisão queimou, eu vou lá constituir um advogado ou vou na OAB, né? E de repente quanto tempo para que isso chegue no finalmente? É muito difícil estabelecer um lapso temporal porque vai depender de muita circunstância. A velocidade que o advogado vai fazer essa ação, 1 hora tá pronto isso, não demanda mais do que isso para você criar uma ação dessa, porque é muito simples. Mas depois você vai ter o município de Botucatu, a comarca de Botucatu, ela possui 3 varas cíveis e 1 juizado especial civil. Então, eu não tenho como não dizer que é um acúmulo de serviço para o Poder Judiciário local. Então, a distribuição desta ação até a apreciação do magistrado para ele dar a primeira decisão, que a gente chama de decisão inicial, se ele vai receber ou não essa petição inicial, só aí vai levar uns 30 dias.
Aí depois tem a necessidade de você citar os réus. Muito provável a companhia. Ela vai ter 15 dias úteis para apresentar a defesa a partir da juntada do mandado de citação positivo nos autos. Nós estamos falando aí de mais ou menos 3 meses. Passado isso, o autor da ação, o consumidor, vai ter mais 15 dias úteis para apresentar sua réplica. Nós estamos falando aí de mais 45 dias. Eu não consigo visualizar alguém sendo indenizado em menos de 1 ano e meio. 1 ano e meio, Marcos. Imagina, até lá outras tempestades, tomara que não. É né? isso. Outras intempéries aconteceram, e aí? Aí faz uma avaliação de cálculo, as pessoas, o consumidor fala isso, poxa, eu vou levar tudo isso para recuperar um micro-ondas, por exemplo. Ele acaba desistindo, e aí tá dentro da avaliação do negócio da companhia. 1 ano e meio sem a geladeira em Exato, casa. porque muitas pessoas não conseguem realmente comprar outro em substituição para guardar a indenização. Então, talvez para nós dessa mesa é muito simples dizer, vai lá, compra um outro micro-ondas, ajuiza a ação e espere que venha a indenização. Só que nós estamos falando de pessoas que foram atingidas que não têm essa condição. Isso mesmo naquela justiça mais célere, que é, acho que... Juizado Especial Cível. Mesmo nesse caso... A Lei 9.099/95 veio baseada no princípio da celeridade, economia processual, para alcançar um objetivo mais rápido. Mas toda essa burocracia processual, que nós chamamos de devido processo legal, também tem que ser obedecido. Então, infelizmente, também não... Em algumas comarcas, o juizado especial cível é mais lento do que a vara comum, porque nesse caso nós temos 3 varas cíveis, enquanto só tem um juizado especial cível. E o volume deve ser maior. É maior, exato. Mas aí, Márcio, entra na questão da empresa, né? Que quando o Lorival sabe disso, quando ela vai entrar na licitação, ela tem que fazer todos os cálculos, e essa previsão de indenização já deve estar lá no cálculo. Ele já tem isso separado. Deve ter uma reserva técnica para isso, certo? não é possível. Só que eles jogam com o não é isso? Com o não vai entrar, o consumidor vai... E aí, isso, eu estou dizendo isso porque a gente tem que incentivar os consumidores, mesmo que seja 1 ano e meio, a pressionar, para que a concessionária não jogue com o não, que ela se prepare para não acontecer isso. Que é muito mais barato ela esperar o não do consumidor, eu tenho aqui minha reserva técnica, mas não vou usar porque ninguém vai entrar, não é assim? Do que investir em melhorias na rede, do que investir em novas equipes disponíveis para que isso não volte a acontecer. Então, depende muito do consumidor para que a gente possa pressionar a empresa para um futuro isso não ocorrer de novo, mas a gente sabe que diante de 1 ano e meio, o cidadão que perdeu o portão eletrônico... A orientação para o consumidor, então, é que retire de si próprio essa responsabilidade de ir até o juizado especial cível para fazer uma reclamação verbal e se dirigir até ou ao seu advogado de confiança, a depender do volume do seu prejuízo, que vale a pena a contratação, ou vá até a Ordem dos Advogados do Brasil, na presidência do Dr. Ricardo Delfim, e lá será disponibilizado um advogado gratuito para que ele faça essa ação contra essa empresa. Exatamente como disse o Godinho, deixar passar, alimentar esse tipo de atitude. É isso que nós, como consumidores, não podemos permitir. Eu tenho uma dúvida que vai meio que de encontro de um ouvinte que acabou de chegar aqui também, né? O doutor comentou a respeito de provar, por exemplo, que aquele aparelho queimou em decorrência da falta de energia ou da oscilação de energia. Como é possível provar isso? E o ouvinte perguntou aqui, quando, por exemplo, tem um micro-ondas, como o doutor deu como exemplo, há muito tempo, já não tem mais a nota fiscal, ou ela se apagou, não tem como pleitear a reparação nesse caso? Primeiro um abraço para ele que está fazendo a pergunta. A resposta é bastante simples, porque quando estamos diante de uma relação de consumo, aí o Código de Defesa do Consumidor, ele inverte o ônus da prova com relação ao fato. Então não é mais o consumidor quem precisa provar que aquele fato aconteceu causador do dano. Uhum. A responsabilidade é da empresa provar que aquilo não causou o dano. Então é muito mais fácil para o consumidor, pelo que dispõe o artigo 6º, inciso 8º lá do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, porque o consumidor nesse aspecto ele é considerado hipossuficiente. E por isso o Poder Legislativo criou essa norma invertendo o ônus da prova. Então não é o consumidor que precisa provar que o dano, que o fato causou o dano no equipamento domiciliar dele. Mas é a empresa que precisa provar que não causou o dano, ou seja,
o dano foi causado. É muito E no caso da nota perdida também. É bom que tenha, mas se não tiver, demonstrar o aparelho também já é suficiente para a prova. Só um detalhe, eu já precisei, a experiência própria, eu já precisei com relação a seguro. E o seguro, você não é o cliente da empresa, é diferente a relação. Eles pedem, Ellen, que você apresente um laudo. Então você contrata um técnico, dependendo da área que foi feita. Por exemplo, em casa foi o portão eletrônico que queimou. Então o técnico vai lá e atesta, ele foi queimado por uma oscilação de energia, um pico de energia, e causou um dano no equipamento aqui dentro que foi causado por eletricidade. Aí com esse laudo o seguro te ressarce. Então, nesse caso, se por acaso a empresa pedir um laudo, o advogado também pode pedir um laudo, acredito eu, acho que sim, o próprio consumidor tem N empresas aqui em Botucatu que prestam esse tipo de serviço, ele vai lá e faz uma avaliação e atesta se realmente foi esse o causador do dano. Nesse 1 ano e meio que o senhor citou, se de repente a empresa, no caso a CPFL, recorrer, esse 1 ano e meio vai para 3, é isso? Não, eu estou contabilizando já 1 ano e meio para um recurso, porque esse tipo de processo, como é muito simples, não demanda muito fato, ele se resolve rápido. Só tem que tomar um cuidado pelo Juizado Especial Civil, porque a Lei 9.099/95 tem um artigo lá, se eu não me engano, 53, ele vai dizer que se for depender de uma perícia técnica, o Juizado Especial Civil é incompetente absoluto para julgar esse processo. Mas nesse caso, o Poder Judiciário tem se posicionado que não demanda perícia técnica porque é evidente o fato. Todo mundo ficou sabendo do que aconteceu. Aí, Márcio, estava vendo aqui da prefeitura, né, que ela ingressou com a ação, que o motivo, apagões que deixaram vários bairros sem energia por longos períodos. O conteúdo, a prefeitura ingressou com a ação judicial contra a CPFL, exigindo apresentação de um plano emergencial para casos de falha, garantia de restabelecimento rápido da energia, multa em caso de descumprimento. E a decisão inicial do judiciário foi determinar que a CPFL apresente medidas imediatas para evitar novos apagões e informe regularmente sobre as providências adotadas. E no caso dos consumidores, eu estava vendo aqui que o Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece o dever de indenizar quando a interrupção é longa ou reiterada sem justificativa técnica adequada. É muito subjetivo também, né? A justificativa técnica adequada. Ela consegue, porque ela tem especialistas em formular uma justificativa técnica adequada para o que está acontecendo. E aí a decisão volta a ser também do julgador que vai analisar caso a caso. Caso a caso. Vamos dar um exemplo em Botucatu do que aconteceu. As caixas d'água que caíram de um determinado prédio que está paralisado. Veja, ali é muito difícil. Aí nós temos que fazer um pouquinho de meia-culpa aqui. Responsabilizar a CPFL por conta daquele episódio. Ou a própria prefeitura que não fiscalizou. Aí tem um problema, né? Porque você. Ou o proprietário que não teve o devido cuidado. A quem cabe aquela coisa. Exato. A responsabilidade civil não caiu na cabeça de ninguém. Que se a responsabilidade civil é objetiva desde que você não demonstre o culpado. E ali, ao que tudo indica, existe um culpado. Não se sabe quem, porque me parece que tem uma associação de pessoas que compraram e aí não. Ali é um problema assim. Exatamente. Então, como foi bem dito, ainda bem que isso não caiu sobre ninguém. O problema é que aquele prédio já foi vendido 4 vezes, né? Se for pegar todos os proprietários que estão lá, vai faltar espaço. Deixa eu só trazer um detalhe aqui, Márcio, se você me permitir, que a gente não pode. Só chamar um intervalo. Pra gente tomar uma água. Então vamos pro intervalo e eu volto com esse assunto aqui, que é interessante. 7h32, já voltamos. Estamos conversando hoje com o Dr. Fábio Angela, falando a respeito do que fazer. Você que teve o seu eletroeletrônico, o seu eletrodoméstico danificado em virtude dos ventos da última segunda-feira, falta de energia. Já voltamos. 7h37, voltamos com a entrevista no Primeiro Jornal, hoje recebendo o Dr. Fábio Angela, advogado, falando a respeito, orientação para as pessoas que foram prejudicadas pela falta de energia na última semana em Botucatu, André. Ô Márcio, o que eu ia dizer aqui é que a gente não pode esquecer que existe um protocolo, um rito processual, vamos chamar assim, já que estamos com o advogado aqui do lado. Bonito até de falar assim. Rito processual, que é você primeiro acionar a própria CPFL. Então eu entrei aqui no site, existe um lugar aqui que se chama cpfl.com.br/ajuda/ressarcimento. Se você colocar no Google lá, ressarcimento CPFL, você vai cair aqui. E tem um detalhe interessante que eu achei aqui, que solicitações com até 90 dias do provável dano, o prazo de resposta é de 15 dias corridos.
Solicitação após 90 dias do dano provável, o prazo é de 30 dias. Então, estou dizendo isso para que a pessoa que teve um dano não ficar enrolando. Eu vou esperar, a mês que vem eu vejo isso. Aí vai piorando a situação, né, doutor? Eu acho que com relação à justiça também, porque aqui a justiça ela tem que ser sempre depois da negativa da CPFL, correto? Não. Não? Não tem a necessidade de você submeter o seu pedido antes de forma administrativa. É independente. Óbvio que se você tiver passado por esse período, quantos dias? 30 dias depois de um dano demonstrado a partir do 90º dia. Até 90 dias. 15 dias de resposta. É isso. E depois de 90 dias, 30 dias para resposta. Exato. Nós estamos falando aí já em 4 meses. 90 dias mais 15, dá 3 meses e meio. Já é longo para uma espera. Não impede você de já demandar judicialmente sem passar por esse procedimento que tem no site. Até porque a resposta vai ser não, tá? Então, assim, é mais um instrumento para cansar o consumidor. Mas como o Godinho disse, quanto mais tempo você demora, naturalmente você vai deixando que isso fique no esquecimento. Então, quanto antes você puder já demandar isso no Poder Judiciário, até porque está quente a história, né? Fica mais fácil uma solução mais célere. E infelizmente a negativa ela é mais comum. Sim. Nós, na semana, nós tivemos uma demanda muito grande de ouvintes que com problemas de falta de energia e, na verdade, acho que nem tanto, dessa vez não foi tanto a queima de material. Foi mais perder material de geladeira, de equipamento que teve que ficar parado. E aí alguns ouvintes que nos relataram aqui durante, inclusive, Acontece no Ar, que já tentaram outras vezes por conta de queima de equipamento e sempre a resposta é não. Dificilmente, eu não sei nem se na sua experiência existe uma estatística disso, mas dificilmente entrou pelo site, fez bonitinho o procedimento, beleza, a CPFL foi lá e ressarciu. Não sei se alguém estiver nos ouvindo aqui puder até trazer essa informação. Eu não conheço nenhum episódio em que houve o ressarcimento de maneira administrativa nestes casos. Eu duvido que vão fazer isso de assim, maneira tranquila. De graça. Assim, né? Não, vou pagar assim, tá aqui, ó. Tá coberto de razão. Acho que eu vou dar mais um mês de conta grátis para você ainda. O que o consumidor também precisa levar em consideração é de não tentar levar vantagem nessa situação, né? Dizer que isso também, é né? isso. É uma coisa já tem um monte de equipamento queimado lá, vou pôr tudo na conta. Aí também fica complexo, né? Agora, doutor Fábio, o prefeito municipal, o seu xará, Fábio Leite, entrar com pedido de calamidade pública, algumas pessoas falam assim, será que é para tanto, né? A pessoa que não sentiu tanto o que aconteceu, de repente os ventos, os estragos, teoricamente, na cidade não foram tão grandes assim, mas esse pedido de calamidade pública que foi requisitado e autorizado, o prefeito entrou com pedido de calamidade pública, foi o parecer, no seu entender, o mais positivo a ser feito? Eu acredito que sim. Eu vejo como um transtorno muito grande, embora não tenha visualmente um estrago no município, muitos atendimentos básicos, por exemplo, foram ceifados, né? O próprio hospital do bairro, alguns pronto-socorros, alguns pronto-socorros, né? Unidade de saúde de família, UBS, etc., ficaram sem o serviço. Então isso causa um transtorno. A nossa cidade vive um momento de transtorno com o trânsito. Aí, somado a isso, essa ventania de árvores caindo em outras ruas que estão sendo utilizadas como corredores de acesso por falta de acesso na Floriano. Então, isso tudo causa este impacto na população e vejo o estado de calamidade pública como necessário, inclusive por alguns benefícios até que o próprio município teria com isso. Exemplo do fórum que aconteceu o que aconteceu. Vejam, audiências marcadas que não puderam ser realizadas. Os advogados em Botucatu, por exemplo, que precisavam cumprir prazos judiciais, porque nós não podemos escolher quando que a gente vai interpor o recurso. Então, através de um documento que nós demonstramos que existe o estado de calamidade, fica mais fácil provar isso. Mas o tribunal, ele faz um provimento, ele decreta um documento dizendo que aquele prazo está suspenso em decorrência do que aconteceu. Mas o Fórum de Botucatu, acho que até o dia 3 de outubro está paralisado com tudo e volta só no dia 4. Só no dia 4. O nosso ouvinte Bento trouxe aqui nem uma pergunta, mas uma lembrança importante, né? Que quando a gente vai contratar o seguro, existem alguns barateadores, né? A apólice X aqui, ela fica mais barata, se ela for mais alta, o seguro é mais caro. Só que tem os excludentes
Então ele lembrou aqui de sempre olhar, né, as letrinhas miúdas lá, porque um dos excludentes pode ser inclusive vendaval e alagamento. Aí você pega o seu seguro, você contratou, eu tenho seguro, tô tranquilo. Vou lá, o Márcio vai lá recuperar o portão eletrônico, mas aí tá lá, vendaval não tá coberto. Isso acontece mesmo? Acontece, muito bem lembrado pelo ouvinte, porque eles consideram, quando da elaboração deste documento, que o vendaval e o tempestade, né? Alagamentos, são decorrentes de caso fortuito e força maior, que é excludente de responsabilidade. Mas no início da nossa conversa eu disse muito bem, cuidado na forma em que você vai fazer. O vendaval pode não ser o motivo que causou o dano, mas a oscilação posterior, que é a falta desse plano emergencial que a CPFL tinha que apresentar para poder conter os problemas decorrentes do vendaval. Porque veja, o vendaval causou alguns problemas, mas não foi o vendaval o motivador de muitas pessoas que perderam. Vamos dar um exemplo, o pessoal da área rural, que nós estamos esquecendo aqui. Não foi o vendaval que fez com que ele ficasse 6, 7, 8 dias sem a energia. Foi a falta de um plano bem estabelecido de retomada da energia. Então, aí a gente escapa dessa excludente aí. A gente acompanha, a gente fala disso já desde o início do primeiro jornal aqui, que aquecimento global, mudanças climáticas estão mexendo já no nosso dia a dia. Antigamente você fala, daqui 2030 vai acontecer. Isso antecipou para 4, 5, 6 anos. Nós estamos vivendo isso. Tivemos essa ocorrência aqui em Botucatu, tivemos na região, aqui no estado de São Paulo, já tivemos em outra parte do mundo acontecendo catástrofes que vão aumentar consideravelmente. Situações como essa, se elas forem mais constantes, quem que nós entrevistamos aqui falou da mudança climática que aconteceu tal, depois, o Felipe Amorim esteve aqui, que as ocorrências, as mudanças estão acontecendo mais próximas umas à outra. As tragédias, digamos assim. Você falava, por exemplo, calamidade no sul do país que aconteceu ano passado. A grande calamidade tinha sido em 1940. De repente aconteceu em 2024, aconteceu em 2020, depois 2024, e a tendência é que elas sejam mais repetidas. E aí, como é que fica no caso como esse, o plano B que a CPFL não apresentou? A gente está falando da CPFL porque é o caso em questão. E outras empresas como essa, e o cidadão comum, como é que fica numa situação dessa? O advogado, como é que fica? Porque, de repente, o pessoal procurou um advogado para tentar um ressarcimento, porque ficou sem o seu comércio funcionar, o seu aparelho eletroeletrônico e tal, mas de repente começou a acontecer constantemente. As seguradoras, como é que vai? Ninguém vai querer fazer mais seguro, nenhuma seguradora vai querer fazer mais seguro se isso for constante. Vai haver uma avaliação de risco das empresas, das seguradoras e todos os outros prestadores de serviço, e o preço vai aumentar de forma considerável, né? Agora, isso é uma questão primeiro de educação, que a população tem que tomar cuidado, não jogar o lixo na rua, isso é uma educação base, e tem que se preocupar com isso. Nós estamos vivendo um crescimento desordenado de todos os municípios, não é só um ou outro, né? E isso tem acarretado nessa dificuldade. Escoamento de água, que nós temos um problema aqui em Botucatu, o prefeito está tomando cuidado com relação a isso. E se não fizesse, o que seria daqui 10 anos nossa cidade? Nosso município é um município que tem uma característica de um volume altíssimo de veículos, que parece que é superior ao número de habitantes. Então é uma coisa que parece que foge da normalidade, e isso acarreta É quase um veículo por habitante, 120 mil veículos, segundo o último estudo. Se você pegar os habilitados, dá maior o número de veículos do que habilitados. Sim. Com certeza. Mais motoristas. Falando ainda de trânsito e de tudo que ainda está acontecendo na cidade em decorrência daquela chuva com vento forte que nós tivemos, tem um ouvinte aqui, o Rodrigo, acabou de mandar aqui uma placa de um estabelecimento comercial que ainda está caída na rua, na Prudente de Moraes com Amando de Barros, atrapalhando o trânsito. Ela ainda Antiga está. Leleca. Isso. Que é uma loja que fechou, e ontem, inclusive, as pessoas também perguntaram, e aí, quem vai tirar essa placa? O que vai acontecer? Porque acaba gerando um risco agora para motociclista, para pedestre, para motorista. E de quem é a responsabilidade? O lugar era alugado, a placa caiu,
Defesa Civil tem que tirar? Qual é a... Agora, dono do imóvel, né? Acredito eu, se o inquilino O já estabelecimento empresarial saiu de lá, o inquilino já não tem mais responsabilidade. O proprietário do imóvel poderia retirar. Não o fez, eu não vejo também, eu não posso acreditar que o município vai ficar omisso nesse aspecto. Também não custa remover a placa, porque eu vi essa placa. Ela tá tombada na rua. Tomba pro lado Sim, joga pro lado do imóvel. Do imóvel, e seja, resolve, porque precisar passar uma ambulância lá não passa. O custo é quase zero para Zero passar lá com um tratorzinho, joga lá. Eu acredito que se o prefeito estiver ouvindo, é meu amigo pessoal, ele vai tomar essa providência. Xará, amigo pessoal, ele vai tomar essa providência. Eu mandei mensagem aqui pro Lucas Trombaco da Defesa Civil, que deve estar ciente da situação. Vamos ver se até o jornal ele nos responde aqui, a gente traz a informação. Gente, é complicado. Falou no Lucas Trombaco, a gente comenta sempre aqui, né? O pessoal da Defesa Civil tem trabalhado tanto, né? O Lucas fez aniversário no domingo, né? Não pôde nem comemorar, né? Porque nós tivemos incêndios no sábado, na sexta, no domingo, depois essa loucura aí na segunda-feira, enfim. Agora, doutor, já no finalzinho do nosso bate-papo aqui, as pessoas devem proceder de que forma, então? Qual seria a melhor orientação para quem acompanhou o programa e falou, gente, vai dar dor de cabeça, só queimou micro-ondas, vou deixar para lá. Não vou esperar um ano e meio. Muita gente vai desistir mesmo, fala, queimou só o micro-ondas, já estava velhinho, tal. Mas o fato de repente, procurar, eu não quero gastar com advogado, eu procuro a assistência gratuita no fórum. Na Ordem dos Advogados do Brasil. Desculpa. Seria a melhor orientação para não deixar, como o André já citou, para que isso aconteça novamente e a CPFL esteja tranquila. Eu vou fazer uma orientação aqui, levando em consideração o sentimento das pessoas. É muito fácil desistir. Esse obstáculo é um obstáculo chato de ser superado, porque demanda você levantar documentação, você ir até o fórum, você sozinho fazer uma reclamação para o serventuário, redigir. Leve isso para a responsabilidade de outra pessoa que está acostumado a cuidar desse tipo de coisa. E ainda que leve 1 ano e meio, 2 anos, nós temos juros de mora correndo de 1% ao mês, correção monetária do prejuízo. Certamente, junto com esse pedido da queima de um televisor, de um micro-ondas, uma geladeira, que custe R$1.000, R$1.500, pode ser acrescido de um pedido de dano moral, que certamente o Poder Judiciário vai fixar ali entre R$1.500 a R$3.000. Então, 1 ano e meio, você perdeu um eletrodoméstico de R$1.000, é muito provável que você vai recuperar uns R$5.000, R$6.000 daqui a 1 ano e meio. Então, não desista e ainda tem o caráter pedagógico disso. Exatamente. Quanto maior o volume de indenizações sofre o prestador de serviço, da próxima vez ele toma um cuidado para que não evite. Então, o caráter pedagógico é mais importante do que o ressarcimento financeiro. Posso enganar, mas eu acho ainda que o melhor caminho seria essas pessoas se reunirem em torno de uma associação de bairro, um clube de serviço, em grupos, e fazer isso de forma mais unida, assim, coletiva, porque senão fica difícil, sozinho você acaba desanimando. Agora você tem mais 4, 5 com você lá, tô cansado, não, vamos continuar, e aí se continua. Olha, quase todos os bairros têm uma associação de bairro, muita gente participa de clubes de serviço. Eu acho que esses organismos, condomínios deveriam, né, se reunir e fazer essas ações. Organizem os documentos e aí contrate o advogado de confiança desse grupo e entra. Fica mais interessante para o advogado, inclusive, né? O que é importante pensar é no caráter pedagógico, que aí faz com que na próxima vez estejam mais atentos. Que a empresa se cubra de cuidados, inclusive, isso pode acontecer novamente e tudo mais, né? Agora, quanto tempo de uma ação, o pessoal antigamente falava caducar, né, a ação. Quanto tempo uma ação expira, doutor? De repente eu entrei em uma ação, o pessoal entrou, não vamos usar o termo coletivamente, que nós já percebemos que é errôneo falar coletivamente, mas que as pessoas entraram com a ação e de repente a CPF recorreu. Eu estou falando da CPFL no caso agora. Mas uma ação, por exemplo, de calamidade, uma ação como o alagamento lá no sul, porque eu vejo que tem pessoas morando em casas de lata até hoje, no sul do país, em Porto Alegre e tal. Quanto tempo para uma ação expirar? Depois de transitado e julgado, como é que funciona tudo isso? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. O prazo prescricional para você tirar o Poder Judiciário da inércia, ou seja, de você não conseguir mais ajuizar essa ação. Exatamente. Nos casos das relações de consumo, que é exatamente o que nós estamos tratando aqui, é o prazo prescricional de 5 anos. Então, a pessoa tem até 5 anos contado do evento danoso para ajuizar a ação. Uma vez ajuizado
hoje, por exemplo, e só passou 15 dias, pode levar o tempo que for, que isso não vai trazer prejuízo para o consumidor de cancelar a ação ou extinguir sem julgamento do mérito. Isso não vai acontecer. O que ela não pode demorar é para tomar a iniciativa de ajuizar a ação, e tem que acontecer no período de 5 anos. Esse tipo de ação. Existem outros aí, vai regular pelo 206 do Código Civil. Mas no caso desse específico, se você for entrar depois de 5 anos, para você provar, acho que é muito mais difícil. Tem que ser antes dos 5 anos. O ônus da prova não seja do cliente, mesmo assim, isso não tem pode que ser esperar, o quanto antes. Né? É o quanto antes. É uma situação interessante, porque às vezes a pessoa chega e vou desistir. De repente encontra com os filhos final de semana, mas para que vai existir? Entra com uma ação. Queimou mesmo, mas já era velho, não tem importância. Até para a questão pedagógica que o doutor citou várias vezes, né? Viu, doutor? Do jeito que tem advogado nessa cidade, que se cada advogado já entrar com uma ação, já vai ter ação para muitos metros de ação aí pro juiz, hein? Nós temos uma quantidade Qual grande. Qual advogado tem em Botucatu hoje? Eu não sei afirmar ao certo. Eu consigo dizer no estado de São Paulo que nós já estamos na inscrição 500 e poucos mil. Embora, lógico, que com o falecimento dos outros... é privilegiada, né? Porque ninguém pode falar, eu não conheço um advogado. É impossível não ter um advogado na família aqui hoje. Né? Advogado e médico, nós em Botucatu estamos muito bem servidos. Sim, porque várias faculdades, várias famílias, quer dizer... Então, falar, olha, não conheço um advogado. Não, isso não é desculpa. Você conhece algum, pensa bem... E a importância da Ordem dos Advogados do Brasil de fornecer esse atendimento gratuito para as pessoas que não conseguem ter a condição de fazer o pagamento de um advogado particular. É um convênio estabelecido com a Defensoria Pública do Estado, que não tem a unidade em Botucatu, e aí a OAB supre essa situação. A população tem acesso a essa informação? Porque nós já entrevistamos outros colegas seus aqui, e de que, de repente, o mais importante seria que a população tivesse acesso, que a OAB oferece essa gratuidade para as orientações. É bem divulgado isso, tá? Que existe uma triagem, né? Alguns advogados, a maioria das vezes os recém-formados, eles se inscrevem nessa assistência. Quem tem muito mais propriedade para falar sobre isso é o Dr. Ricardo Alessi, que é hoje o presidente, junto com o Rafael Monteiro Teixeira, que é o vice-presidente da OAB. Eles têm mais propriedade para dizer isso, mas se inscrevem na assistência judiciária gratuita. Essas pessoas que não reúnem condições de pagar um advogado particular, vai até a OAB num dia específico que tem a triagem, relata o seu problema e a partir dali vai ser nomeado um advogado para defender os interesses dessa pessoa que não tem condição de pagar um advogado particular. Porque geralmente tem um custo inicial para entrar com uma ação dessa ou não? No caso, se for juizado especial civil, não há custas a ser paga. Se for numa justiça comum e você não comprovar que você é beneficiário da justiça gratuita, provando os elementos lá do artigo 98 do Código de Processo Civil, aí você tem que pagar 1,5% sobre o valor atribuído à causa. E se por acaso a sentença for desfavorável, você precisar recorrer, aí é 4,5% se a sentença for líquida, com base no valor da condenação, ou se for ilíquida, com base no valor da causa. Eu já saio gastando. Exatamente. Mas a chance de perder um processo desse é muito pequena, e quem vai gastar vai ser a CPFL. Doutor Fábio Angela, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, né, para falar a respeito de um assunto que ainda toma conta de todos os comentários na cidade. Afinal de contas, foi 8 dias atrás, a gente estava vivenciando isso, e os dissabores continuam ainda para algumas pessoas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, chamou, eu estou à disposição. Que legal. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.